Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém, glória a Deus. Vamos dar continuidade, ao tema que foi proposto a esse mês de abril, Páscoa, esperança para todos. Porque nós aprendemos que Páscoa não é uma data, não é um dia. Páscoa nós celebramos todos os dias. Quando falamos de Páscoa, nós lembramos de Jesus. Tem tudo a ver, com Jesus. E então devemos celebrar essa Páscoa todos os dias na nossa vida, porque Páscoa é esperança, é renovação, e é isso que o Senhor faz conosco, Ele quem renova as nossas forças, a nossa alegria, a nossa esperança todos os dias. Então, todos os dias que possamos celebrar a Páscoa. E hoje não poderia ser diferente, vamos continuar falando sobre Jesus, Esse mestre maravilhoso que fez e que continua fazendo milagres. E vamos falar um pouquinho hoje sobre João 21, o capítulo 21, que é uma história maravilhosa de milagre, maravilhosa, e que podemos tirar várias lições, vários aprendizados desse capítulo. Então, os irmãos já podem deixar abertos aí na sua Bíblia. João, capítulo 21, vamos ler do verso 1 ao 14. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. Vocês já tiveram aquele dia que parece que nada dá certo? Você acorda cedo, você se esforça o dia inteiro e no fim, nada, nem um miojo dá certo. Pois foi desse jeito a pescaria frustrada dos discípulos em João 21. Passaram a noite toda tentando e nada. Imagine a tristeza, a frustração. O cenário parecia comum, era comum. Um barco, pescadores, redes. Mas o que estava para acontecer ali iria revelar verdades profundas sobre a presença, o cuidado e o chamado de Jesus em nossas vidas. Talvez você esteja como esses discípulos, cansado, frustrado, triste, sem entender o que fazer depois de uma longa noite de tentativas que não deram certo. Mas eu quero te lembrar que quando Jesus está à margem, tudo muda. A passagem que vamos refletir hoje narra um trecho profundo de uma das aparições de Jesus aos discípulos após a ressurreição e que traz grandes aprendizados. Eu gostaria de ler uma reflexão aqui inspirada no capítulo 21 de João. É um poema, Esses dias eu estou tão poética. E eu vou ler para os irmãos e eu gostaria que os irmãos refletissem, porque é muito bonito, é muito profundo. E diz assim: à beira do mar, quando a madrugada ainda escorria em silêncio e as redes voltavam vazias, Jesus estava lá. Fumaça leve subia da brasa, cheiro de peixe assado e pão quente misturava-se com a brisa salgada. Sem alarde, sem multidão, apenas ele esperando. Não perguntou por que voltaram a pescar. Não lembrou das falhas, nem das promessas esquecidas. Ele apenas disse: venham comer. E aquele pão, mais do que alimento, era abraço. E o peixe, mais do que sustento, era graça. Pedro, encharcado de pressa, de amor, de arrependimento, chega primeiro. Não porque nadava melhor, mas porque o coração dele afundava no desejo de recomeçar. Jesus não tinha pressa. Esperou cada um sentar. Serviu com as mãos que haviam sido cravadas, com o olhar de quem nunca desistiu. Naquela manhã, não foi o milagre dos peixes que importou. Foi o milagre do recomeço, do eu ainda te quero, do senta comigo antes de seguir, porque antes da missão vem a mesa, antes da entrega vem o cuidado, antes do envio vem o pão partido pela graça. Glória a Deus. E eu gostaria de, nesse momento, ler com os irmãos. João, capítulo 21, do verso 1 ao 14, para a gente relembrar um pouquinho aqui dessa passagem belíssima, e que diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus.
Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês ainda têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, pois tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos por mais uma noite em que estamos na tua casa, na tua presença. Que venhamos cada vez mais aprender da tua palavra, mas não só ouvir, colocar em prática, viver o que o Senhor tem ensinado para cada um de nós. Se faz presente em nosso meio, Senhor, a cada dia, que possamos aprender o real significado da Páscoa e celebrá-la todos os dias das nossas vidas. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vou pescar, disse Pedro no verso 3. À primeira vista parece só uma frase comum, mas Pedro decidiu pescar. E quando olhamos com mais calma, nós podemos ver uma profundidade gigantesca aqui de lições que podemos aprender em relação a isso. Pedro, ele havia visto Jesus ressuscitado, mas ainda assim, talvez ele carregasse muita dúvida, muita culpa, muita confusão. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Imagina o peso disso. Então, o que ele faz? Ele volta para a antiga profissão dele, que era pescador de peixes. Enquanto Jesus já havia ensinado a ele que ele seria pescador de almas. Talvez ele dissesse, agora na confusão dele: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, vou voltar a pescar. E quantas vezes, irmãos, a gente também não faz o mesmo? Voltamos para os velhos hábitos, para os velhos caminhos, porque não sabemos o que fazer a seguir. Nos sentimos quantas vezes perdidos diante de circunstâncias. A boa notícia é que Jesus sempre aparece para nos lembrar quem nós somos de verdade e para onde Ele quer nos levar. Nós também vamos com você, responderam os outros discípulos no verso 3. Pedro ali, ele não convocou ninguém, ele não fez discurso, só tomou uma decisão. Os amigos dele talvez tivessem visto a tristeza de Pedro e talvez Pedro quisesse ir pescar sozinho mesmo. Eu vou pescar, vou pensar um pouco, quero ficar só. Mas na hora que ele fala que quer pescar, que vai pescar, os outros discípulos: eu vou com você também. Então vão os 7 dentro do barquinho. Que tipo de influência temos sido nas horas difíceis? Nossas escolhas apontam para um caminho de fé ou só de fuga? Quando ele quis ir pescar, os discípulos também foram juntos. Para onde iriam? O que fariam? Como Pedro reagiu diante dessa circunstância? Será que ele estava sendo uma boa companhia? Será que ele estava levando os outros discípulos para mais perto de Cristo? Ou ele só queria fuga, ele só queria fugir daquela circunstância que ele não estava aguentando mais? No verso 3 ainda, fala que naquela noite eles não pegaram nada.
Nem o que Pedro julgava que sabia fazer, que era pescar, estava dando certo. Imagina a frustração que ele sentia. Em meio a tudo isso, alguém pergunta no verso 4: Filhos, será que você tem alguma coisa aí para comer? A tristeza do momento era tão grande que eles não reconheceram que era o mestre. Nem quando Jesus pergunta: Filhos, vocês pescaram alguma coisa? Eles não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram a sua voz. Tamanha era aquela frustração, tamanha era a tristeza. E quantas vezes isso acontece conosco? Estamos tão focados no que não deu certo, que esquecemos de olhar para quem está perto. Quando o nosso coração está desconectado de Cristo, nós perdemos a chance de ver o extraordinário nas coisas simples, igreja. No verso 6, Jesus diz para eles jogarem a rede à direita do barco. Nada aparentemente havia mudado. Era o mesmo mar, era o mesmo barco, eram os mesmos pescadores, só que uma nova direção. Quantas vezes insistimos em fazer tudo do nosso jeito, confiando só nas nossas forças e nada acontece? Jesus está ali dizendo: muda só o lado, joga para o outro lado, faz como eu estou te dizendo. Obedecer a Cristo e ouvir a voz do Senhor muda tudo no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos planos. Só que às vezes estamos como Pedro, tão desconectados que não escutamos a voz do Senhor, que não ouvimos aquilo que Ele quer falar. Ou às vezes Ele está falando e a gente não escuta, porque a gente realmente está em outro lugar. No verso 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E nesse momento Pedro não pensa, ele se lança. Quando ele soube que era o mestre, ele pulou na água do jeitão impulsivo e apaixonado dele. Imagino que Pedro vê ali uma nova chance de reconciliação. Ele não espera para chegar no barquinho até lá. Ele se lança na água e vai nadando para se encontrar imediatamente com Jesus. Podemos observar aqui que João, o discípulo amado, percebe que é Jesus com a sua sensibilidade. E Pedro responde com intensidade, que Pedro agia. Pedro queria era fazer e acontecer. Então ele pula e vai até o mestre nadando. Aqui nós vemos dois tipos de coração, dois tipos de reação, mas ambos cheios de amor por Jesus. Em Lucas 5, Jesus realizou um milagre semelhante também, onde eles estavam pescando a noite toda e não conseguiram pescar nada. Mas naquela ocasião, Pedro falou para Jesus assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Agora, nessa nova ocasião, ele faz ao contrário. Ele se lança no mar para se aproximar de Jesus. Isso mostra crescimento, isso mostra sede por restauração. Pedro não sabe se quando chegasse lá na praia ele seria repreendido por Jesus, ignorado, se ele seria restaurado. Ele não se importa, o amor move Pedro, ele só quer se encontrar com Jesus. Essa atitude de Pedro é um retrato de uma alma que ama Jesus e que reconhece que nenhuma distância, culpa ou fracasso é maior do que a graça que está esperando lá na praia. Imagina só, Jesus esperando na praia. Jesus não precisava fazer isso. Quando ele ressuscitou, ele poderia simplesmente ter voltado ao Pai. Mas ele queria se encontrar com os discípulos. Ele queria mostrar o seu amor. Quantas vezes Jesus está nos esperando na praia e Ele nunca se afasta de nós. Nós é quem pegamos o nosso barquinho e nos afastamos dele. Ele continua ali, na beira da praia, nos esperando com amor. No verso 9, diz: ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixe por cima e também havia pão. Na beira do mar, ao amanhecer, Jesus prepara um café da manhã para os seus discípulos. Não é mole não, olha aí. Um café da manhã preparado por Jesus. Menina, eu fiquei pensando nisso, eu queria um também. Não é coisa pouca não, irmãos. Um café da manhã preparado por Jesus. Peixe assado na brasa,
pão quente, o cheiro do cuidado no ar, uma cena tão humana, mas também tão cheia de divindade. Não foi um banquete luxuoso, foi uma refeição simples, mas o que torna esse café da manhã na praia tão especial? Jesus serviu com amor. Mesmo sendo Cristo ressurreto, vitorioso sobre a morte, Ele acende o fogo, Ele prepara a comida, Ele é o próprio amor que cozinha, o amor que serve, o amor que cuida dos detalhes. 2, Ele sabia que eles estavam cansados. Depois de uma noite de pesca, eles voltaram de mãos vazias. Jesus não cobra, Jesus não critica, Jesus não repreende. Ele ensina que obedecer sempre vale a pena. Jogue a rede para o outro lado. E quando eles jogam, o milagre acontece. Esse café da manhã também nos mostra que é um convite à comunhão. Venham tomar café. Venham se alimentar. Não era só comida, viu, igreja? Era intimidade. Era lembrança do pão partido, do amor entregue. Jesus, Ele não quer só seguidores. Ele quer amigos à mesa. Ele quer proximidade. Ele não quer que a gente seja simples religiosos. Ele não quer. Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que estejam juntinhos dele à mesa. Que estejam ali compartilhando sua vida, seus problemas, seus sonhos com ele. E é isso que esse trecho da palavra nos ensina também. Você já parou para se sentar à beira do mar com Jesus? Ele ainda prepara cafés deliciosos, silenciosos, íntimos, em momentos que mais precisamos. Talvez hoje você esteja cansado, triste, preocupado, sentindo que pescou a noite toda e não conseguiu pegar nada. Mas Jesus te convida a sentar, a descansar, a se alimentar. Essa passagem nos revela a simplicidade do encontro. Um café da manhã na praia, simples e caloroso. Um lembrete de que Jesus nos encontra, a igreja, nos momentos cotidianos da nossa vida. Eles estavam pescando, fazendo ali o que era a profissão deles. E Jesus se encontrou com eles ali. Assim Jesus também se encontra conosco todos os dias, se a gente quiser e aceitar esse encontro. Jesus ainda aparece nas nossas praias, quando estamos cansados, vazios ou sem direção, e nos chama para perto. Venha comer, eu preparei um banquete para você. Jesus mostra que os encontros mais transformadores podem acontecer nos lugares mais simples. Não é nada grandioso muitas vezes. É na simplicidade que o Senhor quer falar com você. É no seu cantinho ali, é na sua casa, é no seu trabalho, é enquanto você está dirigindo, enquanto você está estudando. Jesus nos espera hoje na beira da nossa rotina. Mesmo quando falhamos, mesmo quando voltamos ao barco, Ele continua a nos chamar para a mesa, para a comunhão, porque Jesus tem prazer em estar pertinho de nós. Assim como Ele quis estar perto dos seus discípulos, assim Ele quer estar perto de nós. Isso aqui é um momento que aconteceu para nos mostrar que não só com os discípulos, mas Jesus também tem esse amor de estar conosco, de cuidar de nós e dizer, eu estou aqui, pode contar comigo. Então, igreja, que cada momento, independente das circunstâncias, das noites difíceis, das noites que não conseguimos pescar nada, que possamos estar bem pertinho de Jesus. Porque Ele sempre estará pertinho de nós. Ele nunca negará a sua presença a quem quer estar pertinho dEle. Então, que possamos aprender um pouquinho mais, né? Que sirva para mim e para você. Estarmos cada vez mais buscando estar sentado à beira da praia com Jesus. Tomando aquele café da manhã, igual Pedro e os discípulos. Amém? Vamos orar e agradecer. Pai, te agradecemos por essa noite. É tão bom falar da Tua palavra. É tão bom aprender de Ti, Senhor. E que nós possamos continuar até que o Senhor venha, fortes e firmes na fé. Sabendo que no mundo nós passaremos aflições, mas contigo nós somos mais que vencedores. Abençoa a Tua igreja, Senhor.
com força, com renovo, com esperança. Nós te agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres em Ti. Em nome de Jesus te agradecemos por essa noite. Amém.